Nossa Fé e Esperança. Por James White. Sermão 4. A segunda mensagem. E seguiu outro anjo, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14, verso 8. Este anjo é chamado de segundo, porque o que o segue é, na própria linguagem da inspiração, chamado de terceiro. Ao comentar uma linguagem tão altamente simbólica, a primeira coisa a determinar é o significado do símbolo introduzido. Primeiro, o que, então, é a Babilônia desta mensagem? Ela é aqui simplesmente chamada de aquela grande cidade. Mas ela é mencionada em outro lugar no livro do Apocalipse de uma maneira que certamente levará a uma solução correta para esta questão. Em Apocalipse 17, verso 18, esta mesma cidade é chamada de mulher. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Uma mulher é sempre usada nas Escrituras, quando usada como símbolo, para representar uma organização religiosa, sendo a verdadeira igreja representada por uma mulher virtuosa, como no capítulo 12, e a falsa por uma mulher corrupta, como no texto que temos diante de nós e em muitos outros lugares. Babilônia é algo distinto dos poderes civis da terra, pois com ela os reis da terra formam conexões ilícitas. É o lugar onde o povo de Deus como um corpo está, pois eles são, em certo momento, chamados para longe de sua comunhão. Essas considerações mostram que não devemos olhar para nenhuma cidade literal para a Babilônia do Apocalipse, nem para quaisquer poderes civis, mas para organizações eclesiásticas ou eclesiásticas. Será, então, que alguma igreja em particular, com exclusão de todas as outras, é designada pelo termo Babilônia? Não seria coerente supor isso, pois o termo Babilônia, de Babel, onde Deus confundiu a linguagem dos homens, significa mistura, confusão. No sentido em que mostramos que é usado no livro do Apocalipse, deve denotar credos e sistemas religiosos conflitantes e discordantes. Mas isso não seria aplicável a nenhuma denominação religiosa, visto que cada uma dessas denominações é mais ou menos uma unidade. E, além disso, o povo de Deus que é chamado para fora da Babilônia não está, como um corpo, conectado a nenhuma denominação única. Portanto, devemos entender pelo termo todos os sistemas falsos e corrompidos do cristianismo. Que as igrejas romana e grega estejam incluídas nestas, poucos estarão dispostos a negar, enquanto as igrejas protestantes, infelizmente, fatalmente conformadas ao mundo e culpadas do longo catálogo de pecados imputados por Paulo aos cristãos professos nos últimos dias, segundo Timóteo 3, versos 1 a 5, devem ser consideradas como um membro da família. Neste ramo da família encontramos aquela mistura e confusão na multiplicidade de seitas e credos, que corresponde mais apropriadamente ao significado do termo. Segundo, o que é a queda da Babilônia? Evidentemente, uma queda moral. Em Apocalipse 18, versos 1 a 5, onde um segundo e subsequente anúncio deste evento parece ser dado, lemos: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Ou seja, como resultado de sua queda, ela havia afundado a esta condição deplorável. Tendo caído, suas iniquidades aumentaram rapidamente, seus pecados alcançaram o céu, e o povo de Deus é chamado para fora. Versículos 4 e 5. Portanto, esta queda é moral. O absurdo de aplicar isso a Roma ou a qualquer outra cidade literal, onde apenas poucos, se houver algum, do povo de Deus estão, e da qual não puderam ser chamados após sua queda ou destruição, deve ser muito evidente. A harmonia de aplicá-la a um corpo religioso que pode apostatar e se corromper, e do qual o povo de Deus pode ser posteriormente chamado a se separar, é igualmente clara, e a necessidade de tal aplicação não é menos evidente. Nenhuma outra é admissível.
A causa da queda da Babilônia é dita ser que ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Sua fornicação foi sua ligação ilícita com os reis da terra. O vinho disso é aquele com o qual a Igreja intoxicou as nações da terra. Há apenas uma coisa a que isso pode se referir, e essa é a falsa doutrina. Em consequência de sua união ilícita com os poderes da terra, essa prostituta corrompeu as verdades puras da Bíblia e, com o vinho de sua falsa doutrina, intoxicou as nações. Como alguns dos erros grosseiros que ela fez com que as massas aceitassem como verdade bíblica, mencionamos os seguintes. Primeiro, que a alma é imortal. Segundo, que a aspersão e o derramamento são batismo. Terceiro, que o domingo é o sábado. Quarto, que haverá 1000 anos de paz e prosperidade antes da vinda do Senhor. Quinto, que a herança dos santos não é a terra renovada, mas uma região imaterial e intangível além dos limites do tempo e do espaço. Sexto, que o segundo advento deve ser entendido espiritualmente e que ocorreu na destruição de Jerusalém, ou que ocorre na conversão ou na morte. Sétimo, que não tem importância, se podemos julgar por sua prática, sair e se separar do mundo. A maioria desses erros perniciosos que as seitas protestantes extraíram da mãe romana, e outros elas mesmas originaram, mostrando conclusivamente que são apenas filhas da grande apostasia. Mas, para que não pareçamos julgar essas denominações nós mesmos, sob pena de sermos acusados de não fazer um julgamento imparcial, deixaremos seus próprios membros falarem e, com base em seu testemunho, deixaremos a questão repousar. Para mostrar que não estamos sozinhos em classificar as seitas protestantes populares como parte da Babilônia, oferecemos o seguinte: se eles próprios afirmam isso, não estamos dispostos a contestar. O Sr. William Kincaid, em sua obra Doutrina Bíblica, página 294, diz: Eu também acredito que Cristo tem uma igreja verdadeira na terra, mas seus membros estão espalhados entre as várias denominações e estão todos mais ou menos sob influência da Babilônia misteriosa e suas filhas. O Sr. Hopkins, em um tratado sobre o milênio, diz: Não há razão para considerar o espírito e as práticas anticristãos confinados àquela que agora é chamada de Igreja de Roma. As igrejas protestantes têm muito do anticristo em si e estão longe de serem totalmente reformadas de suas corrupções e maldades. O Sr. Simpson, em seu apelo pela religião, diz: Pois, embora o Papa e a Igreja de Roma estejam à frente da grande ilusão de 1260 anos, todas as outras igrejas, de qualquer denominação, estabelecidas ou toleradas, que compartilham do mesmo espírito, ou que instituíram doutrinas ou cerimônias inimigas do puro e inalterado Evangelho de Cristo, mais cedo ou mais tarde compartilharão do destino dessa imensa estrutura de ordenanças humanas, e que as igrejas protestantes imitem a Igreja de Roma, nesta pior parte de sua conduta, nunca será suficientemente lamentado. Alexander Campbell diz: Os estabelecimentos de culto atualmente em operação em toda a cristandade, ampliados e consolidados por suas respectivas volumosas confissões de fé e suas constituições eclesiásticas, não são igrejas de Jesus Cristo, mas as filhas legítimas daquela mãe de prostitutas, a Igreja de Roma. Lorenzo Dow diz sobre a Igreja Romana: Se ela é mãe, quem são as filhas? Devem ser as igrejas corruptas, nacionais e estabelecidas que surgiram dela. Vida de Dow, página 542. Na Enciclopédia Religiosa, Arte, Anticristo, lemos: O escritor do livro do Apocalipse nos conta que ouviu uma voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que não participem dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Se tais pessoas podem ser encontradas na mãe das meretrizes, com muito menos hesitação pode-se inferir que estão ligadas às suas filhas impuras, aquelas igrejas nacionais fundadas sobre os chamados princípios protestantes. Na primavera e no verão de 1844, uma mensagem distinta foi proclamada, expondo a condição decaída das igrejas,
o que resultou na convocação de 50.000 crentes para a vinda imediata de Cristo. E os testemunhos das próprias igrejas que eles haviam deixado não podiam deixar de convencê-los de que tinham visões corretas sobre o estado decaído das igrejas e que haviam feito a vontade de Deus ao se separarem delas. O Christian Palladium, de 15 de maio de 1844, fala nos seguintes versos tristes. Em todas as direções ouvimos o som doloroso, soprando em cada brisa do céu, gelado como a explosão dos icebergs do norte, pousando como um incubo no peito dos tímidos e sugando as energias dos fracos. Essa indiferença, divisão, anarquia e desolação estão afligindo as fronteiras de Sião. O Religious Telescope, de 1844, usa a seguinte linguagem. Nunca testemunhamos um declínio tão generalizado da religião como o atual. A Igreja deve verdadeiramente despertar e investigar a causa desta aflição, pois é uma aflição que todo aquele que ama Sião deve encarar. Quando nos lembramos de quão poucos e distantes entre si são os casos de verdadeira conversão, e da impenitência e dureza quase incomparáveis dos pecadores, quase involuntariamente exclamamos: Deus se esqueceu de ser gracioso? Ou a porta da misericórdia está fechada? Para mais testemunhos de seus próprios lábios a respeito do estado das igrejas, sua cobiça, orgulho pelos prédios eclesiásticos, canto operístico em seus cultos, seus jogos religiosos, seu apoio à dança, seu zelo pelos prazeres mundanos e seu orgulho e moda, remetemos o leitor às obras intituladas As Três Mensagens e o Estado das Igrejas, à venda no Review Office, Battle Creek, Michigan.